Você tem tempo para tudo na vida hoje. Então você tem que ter um tempo para o seu negócio, você tem que ter um tempo para poder parar. Você, mas que hora que eu vou fazer isso, Evandro? Cara, não sei. Tem gente que está fazendo. E pode ser que esteja saindo melhor que você que não está fazendo nada. Essa questão do orçamento, ele foi evoluindo junto com o próprio planejamento estratégico, né? Exatamente. À medida que foi evoluindo o planejamento estratégico, houve essa evolução dos tipos de orçamento empresarial. Ele chegou em janeiro, ele viu o que aconteceu em janeiro, já verifica ali, já programa. Ele não programa até o final do ano, ele programa 12 meses para frente. Deu muito, mas teve muito Vendendo mais a longo custo. prazo, comprando a curto prazo, ciclo financeiro desregulado, necessidade de capital de giro alta, você vai vendendo, ela até, às vezes a precificação até está certa, mas não sobra dinheiro no caixa. Não vou dizer que está certo ou que está errado, mas muitas vezes tem qualidade só como um gerador de guias de pagar imposto. E não é. O contador é uma pessoa estratégica no seu negócio. E essa qualidade da informação chegar com precisão, vai ser registrado com precisão. O famoso cheat-in cheat-out. Não vou traduzir aqui que eu acho que... Não, pode. Se legal, entra legal. merda, sai merda. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestre dos Lucros, o podcast que ajuda os empresários e aos gestores das empresas a gerarem muito mais lucro e caixa aí nas suas empresas. E hoje, um episódio muito bacana, nós vamos falar aqui de um tema sensacional, que é o planejamento orçamentário. Então, o tema de hoje vai ser a importância do planejamento orçamentário para as micro, pequenas e médias empresas. Um tema essencial para a própria sobrevivência, né? Sobrevivência e crescimento das empresas. Muito prazer, eu sou o contador Leonardo Hoffman, sócio da Hoffman Contabilidade e Gestão e especialista em gestão empresarial. E hoje, para bater um papo bacana aqui sobre esse assunto, está comigo aqui meu parceiro, meu amigo, Evandro Trindade, especialista no assunto. Evandro, apresente-se aí para a nossa audiência. Olá, pessoal. Então, Léo acabou de falar meu nome, Evandro, já há mais de 30 anos aí no mercado, já tive a oportunidade de atuar em empresas pequenas, empresas médias, multinacionais, né? Sendo que nesse último período, aí, em torno de 17 anos, numa empresa multinacional, e vim trazer um pouco aí da experiência de lidar com budget, com forecast, né? O orçamento, né? A gente nas empresas costuma ter o nome em inglês, mas o planejamento orçamentário e o quão isso é importante, né? E vale para qualquer empresa, né? Não vale para pequena, vale para todas as empresas. Até na sua vida pessoal, se você for pensar bem, se você fizer um planejamento, isso vai te ajudar bastante a atingir os seus objetivos, né? Eu costumo dizer que o planejamento é como se fosse um GPS, né? E daí a pouco a gente vai entrar um pouco mais no detalhe de como que funciona esse GPS aí mais para frente. Isso aí. Obrigado, né, por estar aqui com a gente hoje para trocar essa ideia sobre esse assunto. E já antecipando, os nossos contatos estão na descrição do vídeo. Está precisando de algum serviço da Hoffman, do Evandro, né, sobre planejamento, contabilidade, gestão financeira, estamos à disposição. E aproveite, né, dê um like aí no vídeo, compartilhe esse conteúdo aí para os empresários que você conhece, né, para o pessoal que trabalha na área financeira, né, na área orçamentária, né, que o conteúdo vai ser bem bacana aqui hoje. Vamos lá então, né, para iniciar o tema. Eu costumo iniciar o tema da seguinte forma, né? Você já começou dando uma introduçãozinha aí, mas o que é o planejamento orçamentário? O que é o orçamento empresarial? Perfeitamente. Bom, o planejamento orçamentário, e é comum você ouvir em podcasts, no jornal, enfim, em outros lugares, o termo budget e forecast, né? São dois termos usados muito para significar o que seria esse planejamento do ponto de vista de conceito. E é a projeção, né, da empresa, a expectativa que ela tem. Então, imagina uma empresa que quer crescer, quer desenvolver e ela pensa assim, bom, como que vai ser meu ano seguinte, meu próximo ano? Então, seria o seu budget. O do ano seguinte, normalmente, é o budget e, ao correr do ano, você tem os chamados forecasts, né, ou as revisões de orçamento, né? E aí são as projeções que você tem de vendas, né? Então, você imagina que você vai vender em janeiro X, em fevereiro Y, e faz essa projeção até o final do ano.
E acompanhando, lógico, as suas vendas, você tem ali as suas despesas, seus custos, da mesma forma, calendarizando esse processo todo ao longo do ano, de forma tal que você consiga ter uma referência, né, de quanto vai ser seu resultado econômico. Né? Mas, lógico, o budget e o forecast, né, e o orçamento, o planejamento orçamentário, ele tem a parte de resultado, que é a parte do econômico, né, vendas, despesas e tudo mais, mas tem também a parte de cash flow, né, ou de fluxo de caixa, que é quanto que vai entrar na conta dele, quanto que vai sair, quanto que vai sobrar. E com esse universo todo, né, de dados, de informações, ele consegue ter uma referência, se ele, em que momento investir, em que momento tirar o pé, em que momento acelerar. Em que momento, né, tomar um empréstimo. Se precisar tomar um empréstimo, né? E a ideia é evitar esse momento, né? O planejamento tem muito essa coisa de tentar evitar esse momento. Até porque o empréstimo ele tem um custo ali, mas lógico, é para você se situar em que momento fazê-lo. Eu costumo dizer, né, eu falei um pouco antes, né, que como se fosse um GPS. Né? Você planeja onde você quer chegar e o orçamento é isso, é um planejamento de onde você quer chegar. No caso, você traça uma rota, que é o que o GPS traz para você chegar lá, ele te dá mais ou menos o tempo ali e, claro, ao longo dessa rota, você está sujeito a ter um pneu furado, a ter que parar para estacionar. Então, é um planejamento para você chegar no final. Então, se você planejar, né, e seguir aquele planejamento, que é o que acontece no GPS, né, você tende a chegar naquele tempo. Se você seguir aquele planejamento que você fez, lógico, ao longo do percurso, você pode ter algumas intempéries, e aí a gente tem o chamado forecast, né? ou revisão de planejamento. Né? Que uma vez você fez um planejamento para chegar em tal tempo, em tal lugar, em tal hora, pode ser que alguma coisa aconteça e você precise mudar, você precisa alterar seu plano por alguma circunstância. Por isso que você faz revisões periodicamente, normalmente de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, para ver, olha, será que minha rota está certa? Será que a gente está no tempo certo? A gente não precisa acelerar alguma coisa aqui? Ou sei lá. Enfim, então você reprograma aquilo que você fez no ano anterior. E a própria comparação em relação ao realizado naquele período que está sendo programado, né, que vai ajudar até na revisão. Né? Você faz a comparação do orçado versus realizado, e esse realizado em comparação ao orçado, também vai te dar aí uma visão importante dos ajustes Exatamente. que precisam ser feitos ali para ajustar o próprio orçamento futuro. Né? Exatamente. Quando a gente fala do budget... E das decisões, né? Quando a gente fala do budget, né, ele sempre normalmente prevê o ano seguinte. Existem empresas, né, não é pouco comum que ela faz. Além do ano seguinte, ela ainda joga mais 2, 3 anos, né, que seria de mais de médio prazo, imaginando, né, que as coisas estejam ali com temperatura e pressão, sejam as mesmas, se ele seguir, vai acontecer. Então, tem essa questão do Hector, né, que a gente chama, que é o que realizou, que você acabou de mencionar, que justamente um pouco do papel, até da contabilidade nesse processo, a gente vai falar um pouco mais para frente, né, desse papel, porque não adianta você só planejar. Você tem que acompanhar o realizado, né? Então, ao final do mês de janeiro, você tem que saber, olha, quanto que eu vendi, quanto que eu gastei, tá em relação ao meu planejado, tá bom, tá ruim. E você vai organizando e reajustando tudo isso de tal forma que, assim, aquele plano seu você possa, né, atingir aquele objetivo. E aí a gente está falando tanto de objetivo econômico, e aí um ponto importante nessa conversa nossa, que sempre quando eu falar em planejamento, eu vou estar me referindo aqui a tanto o econômico, né, que é receita, despesas e tal, quanto também o planejamento de caixa, né? Uhum. Porque a gente sabe que sem caixa a empresa não sobrevive. Acaba que o orçamento, uma vez ele feito, né, ele dá a base para que por trás ou depois de feito esse orçamento, se gere até os relatórios, as demonstrações financeiras projetadas. É possível gerar uma DRE projetada, é possível gerar um fluxo de caixa projetado, é possível gerar um balanço, inclusive um balanço projetado. Né? É possível gerar todo esse cenário futuro. Né? É exatamente isso. O forecast ou o planejamento orçamentário, ele é exatamente um balanço, uma DRE, um fluxo de caixa projetado. Uhum. Né? E se você tem a visão do que pode acontecer, você consegue, né, mexer em algumas coisas que você está vendo que não está acontecendo. No acompanhamento, e aí, a importância do acompanhamento. Não basta eu fazer um budget, ou fazer um budget, né, principalmente, e seguir a vida sem falar, peraí, mas o que eu tinha planejado? Isso está acontecendo? Não está? Será que eu deixei de contratar? Ou eu estou gastando demais com uma coisa ou com outra? Então, assim, lógico que
tanto o budget quanto o forecast tem seus detalhes, né? Seu nível de detalhe, né? Se você vende produto, tem ali por produto, até para você ver se a margem do produto está bom ou está ruim, se for serviço da mesma forma. Né? Então, o orçamento ele tem essa perspectiva, né? de projetar o futuro, mas você tem que acompanhar e tem que ter tempo para isso também, né? Para acompanhar e ver se o que você planejou está saindo de acordo. Então, né? assim, só para nivelar, quando a gente fala assim, de um orçamento, um planejamento orçamentário e um orçamento executado, a gente sempre está falando de uma visão do futuro. Uma visão de futuro. Um desenho de uma expectativa financeira, de um resultado financeiro, econômico ali, desenhado para o atingimento das metas ali da empresa. Perfeitamente. Financeiras, né? Perfeitamente. E aí tem um aspecto, né, que isso vai de empresa para empresa, né? Cada empresa tem o seu sistema de processo de budget, de acompanhamento, né? Tem empresas que faz o budget no final do ano anterior, né? Ou seja, normalmente nesse período agora mesmo, setembro, outubro, as empresas já estão pensando no ano seguinte, né? Na projeção de vendas ou de serviços, dos gastos de investimento. Então, ela já projeta nesse período, geralmente nesse período, né? Porque aí você tem um tempo de fazer, revisar, de tal forma que você consiga já ter uma referência do que está por vir para o ano que vem. Uhum. Tem empresas que fazem um budget e aí, no ano seguinte, quando começa o ano, né, já no início do ano ali, uma vez que ela fez, sei lá, agora em setembro e outubro, muita coisa pode acontecer nesse intervalo. Então, geralmente, no mês de fevereiro ali, março, ela já faz uma revisão desse budget, que é o que a gente chama de forecast. Nas grandes empresas eles chamam de forecast, mas nada mais é do que uma revisão daquele budget. Você conserva o seu budget como se fosse uma referência estática e vai fazendo essa modificação. Então, geralmente, ali em janeiro, as empresas olham o que aconteceu já de realizado, né, em janeiro, porque o budget é sempre do ano seguinte, né, e vê os ajustes que ela precisa fazer. E aí ela projeta mais 11 anos, que imagina o seguinte, você projetou que vai vender 10 ou que sua receita vai ser de 100 em janeiro, mas foi de quanto no final? Quando você olhou, você falou, olha, foi 90. Esse 90 é recuperável? O que aconteceu, né? Dá para jogar lá para frente, dá para incluir recuperar no futuro, né? Exatamente. Se for uma coisa recuperável, você pode reprojetar essa diferença para os meses seguintes. Uhum. E, lógico, analisando o cenário, né? Porque nós não vivemos numa economia estável, né? Então, você tem aí taxa de juros. Está bem instável, né? O cenário econômico, político, está complicado. Assim... É uma montanha-russa. Você já não consegue prever. Uma montanha-russa mesmo. Mas por isso é que existe essa importância, né? Então, quando chega ali em janeiro, você já vê o que aconteceu, já que você previu um tempo atrás. Beleza, você fez, reprograma tudo, e aí eu estou falando de tudo mesmo, não estou falando de econômico, estou falando de caixa. Quando chega mais ou menos ali em maio, você já aconteceu, né, de janeiro a maio. Vamos ver como é que está isso aqui. Lógico, esse acompanhamento ele é mensal. A reprogramação, que normalmente, né, eu estou falando de vários tipos de empresas, nesse caso que eu estou falando, são programações geralmente a cada 4 meses. Quando chega ali em maio, já verifica o que aconteceu. Você vai verificando ao longo dos meses, mas ali no maio você reprograma novamente, avaliando se você precisa fazer ajustes de aumento ou diminuição, seja de compra, de venda, de investimento. Então, chega ali mais ou menos, você faz um novo forecast, né? O chamado Forecast 2 ou Revisão 2. É interessante, né, que a evolução, né, na história aí do orçamento, né, começa com um planejamento financeiro, né, vai lá no início, né, da década de 1920, mais ou menos, lá na Revolução Industrial, né, que surgiu muito, principalmente essa necessidade aí de fazer essa questão do orçamento, e ele foi evoluindo junto com o próprio planejamento estratégico, né? Exatamente. À medida que foi evoluindo o planejamento estratégico, houve essa evolução dos tipos de orçamento empresarial. E hoje, inclusive, quando se fala de orçamento empresarial, né, tem aquele conceito de beyond budget, né, que é o além do orçamento. Exato. Ou seja, é o orçamento atrelado ao planejamento estratégico da empresa, né? O orçamento ele é a tradução financeira do planejamento estratégico e serve para os gestores fazer o acompanhamento das métricas individuais, coletivas e por equipe da empresa, né? E entra ali agrupado, inclusive, com o Balance Scorecard, por exemplo. Exatamente. Com as políticas de incentivo de funcionário, né?
Então é bem interessante. Hoje está tudo atrelado. Numa visão mais complexa, né? Aqui, lógico, a gente está sumarizando bastante as coisas, né? Até porque a gente não tem o tempo todo. Mas, assim, tem empresas que fazem, né, o chamado rolling forecast, que todo mês ele reprograma. Ele chegou em janeiro, ele viu o que aconteceu em janeiro, já verifica ali, já programa. Ele não programa até o final do ano, ele programa 12 meses para frente. Então, chega em fevereiro, ele já vê de novo... Orçamento contínuo? A gente até vai entrar nesse tipo de orçamento, né? A gente já pode até entrar, né? A gente já começou a falar aqui, né? Que é aquele que entrar no assunto. Quais são os tipos de orçamento existentes, por exemplo, empresarial, os principais. Aí já pode entrar nesse assunto. Então, nós já falamos do budget, que normalmente ele é feito no final do ano, para o ano seguinte, de janeiro a dezembro. Aí você tem... Que é o orçamento clássico aí, né? O clássico. É aquele que você prepara ali, discute tudo para a gente discutir, tem a visão que você gostaria de ter do futuro. Gostaria no sentido de que, assim, é aquilo que você gostaria que acontecesse. Lógico, não é uma coisa para você colocar qualquer coisa lá. É um planejamento, é aquilo que você fala que é factível. Você pode usar como base o que aconteceu no ano que passou, né? Para você falar, olha, eu quero, por exemplo, manter esse resultado do ano no próximo ano. Então, você pode meio que duplicar aquela informação, fazer alguns ajustes, mas também pode projetar crescimento. E quando você projeta crescimento, às vezes você tem que projetar ações para aquele crescimento. Investimento. Né? Investimento, ações de marketing. Aí vai depender muito do seu negócio. Então, o budget é aquela que fica ali pronto. Aí você tem o que nós falamos dos forecasts, das revisões de budget, que a cada 4 meses, tem empresas que trabalham a cada 4 meses, mas tem empresas que fazem, Léo, todos os meses. Todos os meses ele chega ali no mês de janeiro, refaz de fevereiro a janeiro do ano seguinte. Quando chega em fevereiro, lógico, ele está sempre tendo os resultados realizados dele, e até para entender, porque não basta planejar e ter um resultado e não entender o que aconteceu. Né, que são os chamados causais, né, nas grandes empresas chamam de causais, mas o que é isso? Nada mais é entender o que aconteceu. Tá, se eu planejei uma receita X e aconteceu Y, o que aconteceu? Eu vendi mais, vendi menos, vendi com preço menor, foi o mix de produto, o mix de serviços, né, o meu custo aumentou, diminuiu, o que aconteceu? Então, quando a gente fala de planejamento, ele não é desassociado do realizado, muito pelo contrário. O realizado é que vai te dar ali o que você tem que fazer ajustes para frente. Então, tem empresas que fazem isso todo mês. Ele faz sempre projetando 12 meses para frente. Que é o orçamento contínuo. Contínuo. Né? O chamado orçamento contínuo. E isso tem outro nome também, né? Eu conheço só o nome em inglês. Qual que é? Que é Rolling Forecast. Rolling Forecast. Então, ele tem essa característica. E no mundo ideal, esse é o melhor do formato. Porque você não espera 3 meses para... Você está sempre com um orçamento projetado por no mínimo 12 meses. Exatamente. Então, ali você sabe se você precisa... Quando você vai precisar de empréstimo, se vai precisar de empréstimo, se vai fazer uma aplicação, um investimento. Então, se tem necessidade de capital de giro, não tem necessidade de capital de giro. Tem dinheiro para os investimentos, né? Exatamente, cara. E eu te falo que na minha vida pessoal eu uso isso. Não faço eu faço todo mês, eu verifico qual que é o meu cenário e já meio que verifico para frente. Né? Eu tabulo tudo que eu gasto todo mês também. Esse ano eu não fiz meu orçamento financeiro, pessoal. O orçamento projetado. Mas eu tabulo tudo que eu estou gastando também mensal. O que mais? Quais outros tipos de orçamento? Não, são esses, basicamente. É o budget, o forecast, que é a cada 4 meses, né? E esse que é contínuo. De forma geral, é isso. Né? Em termos de orçamento e planejamento, são esses. Em orçamento, eu já ministrei essa disciplina. Já orçamento empresarial na faculdade, e tem um módulo de orçamento empresarial dentro do treinamento A Forma do Lucro. O treinamento do Mestre dos Lucros tem um treinamento lá. Um termo, né, que é muito comum, principalmente dentro das grandes empresas, ou até quando é multinacional, né, tem o termo que fala de que não é usado só para orçamento, mas também é utilizado em orçamento, não que seja um tipo, não é um tipo, não que seja um tipo, mas é um termo às vezes usual, que é esse termo não serve só para orçamento, ele é geral, né, mas tem o BAU, eu vou lá, o Business as Usual. Não, acho que não. Business as usual. Eu tinha uma diretora que usava pra caramba
É uma expressão, uma talvez. expressão e trazia até no português mal, né? Ah, Mas tá. é business as usual, que assim, é um negócio como usual. Então, normalmente, você vai fazer um orçamento projetado, considerando a sua situação atual e essa projeção natural, a projeção natural da empresa. Imagina o seguinte, a empresa como no estado que ela está hoje e dentro de um fluxo regular de vendas, despesas, etc. Né? Esse seria o business as usual do orçamento projetado para 12 meses. E aí, quando você vai fazer um orçamento de... Não, precisamos aumentar, além do negócio como usual, precisamos ainda crescer mais 10%. Ou seja, são novas iniciativas. Você tem um novo produto em especial que vai ser vendido ou um novo serviço. Aí você fala um orçamento base zero. Aí você parte de aí você vai fazer um orçamento base zero, né, que você vai orçar especificamente essa nova ação em termos de resultado, receitas, despesas e investimentos necessários para essa ação específica e uma vez aprovado a ação e seguida, você vai juntar os dois orçamentos. Você vai ter o orçamento geral, né? Você junta o business as usual, o orçamento tradicional normal, como a empresa já seguindo, mas as novas iniciativas de projetos que foram aprovados que vão ser incorporados. Entendi. Então é bacana isso aí também. Acaba que no universo que eu vivi de grandes empresas, já tive empresas menores que eram por projeto. Aí entra nesse circuito que você falou. Por exemplo, tinha uma feira, essa feira é uma feira nova. Então, você começava do zero, porque você tinha toda a estrutura. Aí é o base zero. Mas no universo que eu estava por último, as coisas já iam no hall de tudo ali. O zero com o BES, aí, como você já falou. Misturado, né? O business as usual, mais os projetos, as iniciativas. Né? Exatamente. Então, é mais bacana. E... quais são os erros, né? Um dos itens assim que a gente já planejou, né? Antes de falar dos erros das empresas, vamos só deixar claro, por exemplo, essa questão de orçamento projetado, né? Muito assim, o orçamento em geral, o ideal é que exista um planejamento estratégico da empresa, né? E dentro dessa visão de planejamento estratégico da empresa, ela vai traduzir isso em números, que vai ser um orçamento. Mas a gente sabe, pelo menos para as micro e pequenas empresas, o orçamento já quase nem tem um orçamento financeiro, orçamento empresarial, quanto mais um planejamento estratégico. E não necessariamente é preciso ter um planejamento estratégico para fazer um orçamento empresarial. É possível fazer um orçamento empresarial, principalmente até no business as usual, né, que eu citei. Você consegue fazer um orçamento ali projetado sem ter um planejamento estratégico. O ideal é ter, né, esse planejamento estratégico. Mas vamos lá, o orçamento empresarial, né, esse planejamento orçamentário e o orçamento empresarial, ele é só para as grandes empresas ou também pode ser aplicado nas micro e pequenas ou deve ser aplicado nas micro, pequenas e médias empresas? Então, tem que ser. Eu diria, não é que eu não consigo enxergar uma empresa trabalhando sem um orçamento. Muitas empresas fazem isso, né? Elas tocam um negócio. Ela muitas vezes está pensando no final do mês, né? Ela tem visão de muito curto prazo. E aí tem a característica da empresa que pode ser que seja um pouco isso, pela estrutura dela, ou ela não tem pessoal, ou ela não tem tempo, enfim. Mas eu não consigo enxergar uma empresa, como eu disse, não é que eu não consigo, na verdade, é possível você ver, mas o quanto ela perde não tendo. Né? Porque, como nós falamos no início, uma vez que você não consegue perceber o que está por vir, ou não se programar para isso, né? Meio escuro, né? Você vai dirigindo, como eu falei, você está numa estrada dirigindo, mas sem saber onde vai chegar. Você só está dirigindo. Então, nesse sentido, o orçamento ele encaixa, como eu falei, tendo a sua vida pessoal. Né? Você, enquanto ser humano, você quer fazer viagem, você muitas vezes quer comprar alguma coisa. Então, se você consegue se planejar, escolher o melhor momento para isso, e esse planejamento não é uma coisa difícil, né? Não. Muito pelo contrário. Muitas empresas acham, não, mas eu não tenho pessoa, não tenho estrutura. Gente, um planejamento não tem esse grau de dificuldade. Um orçamento é possível fazer, pode ser que você não tenha tempo, e por isso justamente que existem empresas com esse fim, né? De te entregar um planejamento, acompanhar junto com vocês a realização desse orçamento e te entregar os insights, né? Aquelas coisas que aconteceu, o que deixou de acontecer,
vamos olhar... Também, assim, a gente começa a fazer, né? Porque começa a fazer da forma que consegue, pesquisa e vai fazendo, que à medida que você vai fazendo, a cada vez que você faz um orçamento, a cada vez que você vai acompanhando, você vai aprimorando o seu orçamento também, né? Não pode... tem que quebrar essa barreira, às vezes, de começar a fazer isso, né? E às vezes, como eu falei, às vezes se você não pode fazer, e aí você pode incluir esse cenário, né, principalmente de pequenas, médias e microempresas, que às vezes a pessoa não tem esse tempo mesmo, né? Ele de fato não tem. E aí entra naquela comparação que você faz. Mas hoje você também não tem uma contabilidade dentro da sua empresa. Você não tem um setor de medicina do trabalho na sua empresa. Você contrata, né? Você pode terceirizar. Contrato. Um serviço pode ser contratado. Né? O importante é você ter isso, porque isso vai te dar a visão de quando tomar decisão, vai evitar que você perca dinheiro, né? Enfim, se você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil você, né, pegar uma estrada e ir até lá. Pois é, então, se esse micro, pequeno e médio empresário está escutando a gente aqui hoje e não tem esse conhecimento ou não tem esse tempo para fazer o orçamento, ele procura quem? Quem? O mestre dos lucros. Aí vai procurar aí o mestre dos lucros, a Hoffman Contabilidade, o Evandro Trindade, né? Os nossos contatos estão na descrição do vídeo, né? Exatamente. Então, nós estamos à disposição para fazer esse trabalho. Mas é isso. Geralmente, o empresário, o micro e pequeno, eu, empresa, já faz tudo, né? Então, provavelmente, ele não vai fazer um orçamento porque ele não tem o tempo e não tem o conhecimento, muitas vezes, necessário para fazer. Então, contrata, terceiriza. Não é um serviço, em geral, caro, não é caro, vai de acordo com o tamanho da empresa, da complexidade da empresa, né? Importante terceirizar. Mas, então, assim, resumindo a resposta aí, àquela primeira pergunta, o orçamento, planejamento orçamentário, o orçamento empresarial é para qualquer tipo de empresa, né? É necessário para qualquer tipo de empresa. Eu vejo dessa forma. Tem uma piadinha que o pessoal fala assim, se até a Coca-Cola faz propaganda, né? Então, assim, se até a Coca-Cola faz... Se a empresa grande faz, por que você não poderia fazer? Então, enfim, é algo que tem que estar no dia a dia das empresas. Bacana. E quais são os principais erros vamos falar das micro, pequenas, né, e médias empresas? Grandes empresas eventualmente pode também cometer em algumas falhas, mas vamos falar das micro e pequenas empresas. Quais são os principais erros que elas cometem na elaboração de um orçamento? Vamos lá, micro e pequena empresa está fazendo um orçamento ali. O que é muito comum de erro acontecer nesse processo? O primeiro deles nós já falamos, né, que é não ter. Então, não ter o orçamento é o primeiro erro, não ter a falha. Já começa meio que torto. Como eu já falei, é como você querer fazer uma viagem e não saber para onde ir. Né? Então, começa aí. Uma coisa que acontece, assim, Léo, que me surpreende, e é muito comum, é uma mistura que existe do que é do pessoal daquele empresário e do que é da empresa. Ele paga a conta dele com conta da empresa, paga a conta da empresa com a conta dele, ele faz uma mistura ali, né, das finanças pessoais com as finanças empresariais, e isso já começa a bagunçar a coisa. Então, esse é um dos erros, né? Tem empresas que ele tem, e nesse planejamento, né, ele tem sazonalidade. Ele não pode simplesmente pegar pensando num budget, falar, vou pegar meu valor médio das receitas ao longo do ano passado e vou projetar aqui o meu futuro. Tá, mas qual que é o seu negócio? Né? Então, tem uma sorveteria, por exemplo. Tem sazonalidade? Não vai vender igual todo mês do ano, né? Exatamente. Tem sazonalidade? Depende de férias. O período de férias é um período bom ou ruim para você? Né? Esse período entre as férias, como é que é isso? O clima. Você mexe com a sorveteria, por exemplo, e aí você depende mais do clima. Então, esse tipo de situação, num planejamento, ele é a base quase. Né? Então, você entender quando que o seu negócio tem ups and downs, né? Ou seja, picos e vales. As sazonalidades. Né? Exatamente. Então, você tem que ter essa coisa no radar de se aproveitar, né, o máximo e também não desperdiçar quando esse momento não é tão favorável. Né? Uma coisa também que é comum, e aí é muito comum, você tem uma receita X e tem uma despesa maior que a sua receita. Ou seja, você começar a gastar mais do que você está prevendo de receita. Então, se você pensa num planejamento,
a menos que seja um investimento, né, que aí vai te trazer mais receita no futuro, né? Mas se você está gastando mais, isso é um sinal que você talvez tenha que organizar isso é relativo, né? Porque acontece, depende do tipo de empresa. Por exemplo, uma empresa de tecnologia que está começando e está investindo, ela vai acabar investindo e gastando, vai ter um orçamento negativo ali mesmo, Sim. porque está criando um equity, está criando outra história. Se está dentro do seu planejamento estratégico e esse orçamento, tá bacana. Se tem o dinheiro para investir, tudo bem, não tem problema. Isso. A questão é a empresa no dia a dia regular dela, né? A microempresa ali que tem que pagar as contas, tem que receber e tal, e não está nesse jogo, né? Às vezes ali do equity ou de desenvolvimento de um produto, de um software, de alguma coisa assim, e está gastando mais do que arrecada, né? Aí exatamente. Pode dar um problema. Quando eu digo gasta mais que arrecada, eu estou mais pensando justamente na questão do caixa. Né? E aí você tem aquela questão de se você tiver o caixa para poder suportar esse gasto maior, né? Vai lá. Mas senão você já começa a ter necessidade de capital de giro. E aí você vai, de repente, pegar empréstimo. Então, quando a gente fala de erro, é justamente esse casamento entre o que vai entrar e o que vai sair para você tentar fugir desse universo. Lógico. Prever com mais precisão, né? As entradas e as saídas. Quando a gente fala fugir, quanto menos custo de capital você tiver, mais vai sobrar para você. Né? Então, tem muito essa coisa do planejamento. Uma outra coisa que acontece muito é também você não ter uma reserva de emergência. Né? A gente falou muito de casamento, de receita e despesa, e a gente sabe que durante igual a gente estava falando como GPS, que você tem ali coisas que podem acontecer que não estão previstas. E aí a gente tem um cenário muito de pouco tempo atrás, que foi a pandemia. Né? Então, você tem sempre que ter ali uma reserva para as intempéries que possam acontecer. É difícil? Pode ser, mas se você tiver uma disciplina orçamentária, você consegue criar esse orçamento. Um outro erro que também é comum em orçamento, cara, é quando a pessoa está criando ali um orçamento, somente quem está começando a fazer um orçamento, né? Você tem as despesas regulares, fixas ali, mensais. Só que, geralmente, anualmente, em algum momento do ano, há uma atualização. Né? Então, contratos com fornecedores, contratos com terceiros, água, luz... O dissídio de funcionário. Né? Aí, já me deparei com o orçamento que a pessoa pega ali o primeiro mês do ano, joga igual para o ano inteiro, mas peraí, qual que é a data de dissídio dos funcionários? É setembro, mas tem que prever aqui. É Exatamente. maio. Não está previsto, tem que prever um aumento. A Copasa, a CEMIG está aumentando normalmente em que período? Não, já é no início do ano. Então, tem que fazer uma previsão ali das variações. Então, muitas vezes o pessoal coloca muito estático, né? Sem prever essas situações que são previsíveis, já são previsíveis. Às vezes você não sabe exatamente o percentual, mas, obviamente, você tem que estimar dentro de uma métrica de mercado, normalmente, a inflação. Né? Exatamente. Essa parte, principalmente essa parte de despesa e receita, é comum, né? E aí, o que eu vou falar já não é um erro, talvez é uma estratégia. Você tenta subestimar as receitas e não superestimar as despesas. É bom você sempre deixar uma gordurinha, né, que a gente fala, né, e criar talvez um orçamento otimista. Às vezes, criar cenários, mais de um criar cenário. Uns 3 cenários. Um realista, otimista, pessimista. Exatamente. Porque é bom você deixar sempre um espaço, né, para as intempéries que nós temos. Né? E, lógico, você está aí assistindo TV, está vendo falar, olha, vai aumentar a tarifa da energia elétrica. Então, você já pensa, no meu orçamento, minha revisão, eu já tenho que pôr isso no radar, porque já vai aumentar. Né? Então, esse tipo de coisa, às vezes, você recebe input o dia inteiro, né, sobre coisas que estão por acontecer, e lógico, naquele momento de fazer ali uma revisão, você já, isso aqui eu não posso deixar de fora. Uma situação que eu costumo sempre incluir, tanto em orçamento empresarial quanto em orçamento de condomínio, é uma margem de segurança. Sim. A última linha é a margem de segurança para situações não previstas ou algum esquecimento, ou alguma coisa, uma situação que não foi prevista. E essa margem de segurança ela vai ser tão maior ou menor de acordo com aquela segurança do seu orçamento e de situações, talvez,
que você saiba que não está... variáveis que podem acontecer, né? No caso de um condomínio, no caso de empresa também, por exemplo, inadimplência. No caso de inadimplência, pode prever na linha de cima já como inadimplência ou você já pode até estimar de acordo ali na variação, ou ter uma linha específica para inadimplência. Né? Na parte de fluxo de caixa, né, do planejamento de fluxo de caixa, é exatamente isso que você tem que levar em conta. Quantos dias você está recebendo, quantos dias você está pagando, né? A inadimplência ali... O ciclo financeiro, né? Esse ciclo financeiro você tem que levar em conta. Quando a gente fala de caixa, isso tudo tem que estar no radar. Né? Porque, assim como você passa por intempéries, os seus clientes também podem passar. Você tem que levar isso em conta também. Mais algum erro aí das PMEs? Cara, são vários, na verdade. Eu prefiro manter esses aqui por enquanto. Né? Eu acho que já tem um número bastante interessante aí de situações que você tem que buscar evitar, né? Para poder... Como eu disse, se você planeja com cuidado, você vai chegar onde você quer chegar. Evitar os achismos também, né? Cara... Evitar o achômetro. Bem bem Diminuir o calibre aí do achômetro, né? O feeling é importante, mas tem que ter... O achômetro acho que... Eu ia falar um palavrão aqui, mas é a pior coisa que você possa ter. Eu acho que... Né? Nossa, você tem que ter dados, né? Planejar. Você tem que ter... O seu passado te ajuda muito nisso, né? De ter referência. Mas ele não quer dizer que eu vou repetir o meu passado, mas... Você está numa linha hoje de crescimento ao longo do seu negócio de 5%. Não, agora o ano que vem vai ser 50%. Pode até ser, mas né, não é assim, eu acho que vai ser. Você tem que ter alguma referência que te dê essa perspectiva. Né? Essa questão do passado é importante que salvo engano, até foi no último podcast que eu gravei, não do Merzux, de um outro projeto. Teve essa pergunta, por exemplo, né? Por onde começa? Por onde você começa a basear ou gerar informações para o seu orçamento? Então, é importante essa questão do passado, presente e futuro, que sim, é muito importante você conhecer o seu passado. Então, você tem que ter um sistema financeiro, sim. Né? Você tem que ter essa tabulação, você tem que conhecer os seus números passados reais na data de hoje, que isso é uma grande base de ajuda, de auxílio para você fazer o seu planejamento futuro. Então, com base nesse passado e na situação presente ali da empresa e verificando o cenário futuro da economia política e outras situações e as suas próprias iniciativas para o futuro e essas questões de variação, sazonalidade e aumentos, né, que vão ocorrer, você estimar o futuro. Né? Então, é muito importante o empresário também, mesmo os que estão começando agora, ter uma organização financeira. E a organização financeira não é num papelzinho, não é num papel de pão. Ou na cabeça né? dele. Ou na cabeça. Não, é um sistema financeiro que seja bom para o seu negócio, onde você vai ter todas as entradas, né? A emissão das notas, os recebimentos, os boletos, toda a receita. Um BPO, por exemplo. E todas as saídas, né? Registrar todas as despesas. Mas eu sou muito pequeno, eu não sei fazer isso, eu não tenho tempo para mexer no sistema financeiro. Da mesma forma que você contrata a contabilidade, a gente falou, contrata outras empresas terceirizadas, vai contratar o orçamento projetado, você contrata uma empresa de BPO financeiro. A empresa de BPO financeiro, a empresa de terceirização, você pode terceirizar o seu financeiro também para uma empresa que vai fazer esse trabalho. Né? Isso é fundamental, sem essa visão, né, de resultado, aí, dificulta bastante fazer um orçamento. Né? E se você não sabe quanto, você pode orçar para isso mesmo, né? Às vezes está achando que é uma coisa do outro mundo, quando vai ver, você está deixando de utilizar por um pequeno custo, né? E está perdendo uma excelente oportunidade de melhorar seu business, né? Seu negócio. Então, quais seriam as vantagens do orçamento? Durante o que a gente foi falando, já deu para pescar aí as vantagens do orçamento empresarial, né? Mas quais são essas vantagens desse planejamento orçamentário e do orçamento empresarial para as empresas? Eu vou resumir numa. São várias as vantagens, mas eu acho que o principal ponto está justamente na previsibilidade ou na visão de futuro que você vai ter. Né? É você poder tomar decisões ou pensar ou se preparar para aqueles momentos, né? Que você vai perceber que às vezes a sua expectativa de venda não vai ser tão boa,
nós falamos da sazonalidade, né? Então você vai se organizando para isso. É a previsibilidade. Se eu tenho noção do que pode acontecer, né, eu já, sei lá, agora nós falamos da questão do GPS. Se eu quero chegar numa cidade X, eu tenho que pensar que no momento X eu tenho que comprar combustível, ou eu tenho que parar para almoçar. Enfim, então essa previsão, essa organização daquilo que você quer fazer, né, faz com que você se prepare antecipadamente. E aí você minimiza, né? Não é que você vai zerar o risco, né? Mas você minimiza bastante. Na planilha, a projeção aceita tudo. Né? A planilha aceita tudo. E se você fizer isso com responsabilidade, reduzindo as falhas e tal, você já consegue ter essa visão de cenário de resultado futuro. Se esse resultado não for positivo ou não estiver dentro do seu planejamento, né, você consegue tomar decisão antecipada, já tomar as decisões antecipadas para corrigir esse rumo, né? Corrigir essa rota. Mesmo que você coloca lá, igual eu falo, a analogia do GPS, você coloca no GPS o seu destino, então você está num ponto A e quer chegar no ponto B. Se naquele trajeto está com alguma via interditada ou teve algum acidente, o GPS não vai mudar a rota, não vai sugerir rotas alternativas. Com o orçamento projetado também é possível ter essa visão de curto, médio e longo prazo, depende do tempo que você fez o seu orçamento, e já conseguir antecipar, né, ter essa previsibilidade e antecipar a tomada de decisão. É importante. Correção, né, dos rumos. Da rota, dos rumos futuros aí, financeiros. Esse eu acho que é a principal, né? Principal com vantagem certeza, do orçamento empresarial, né? Essa percepção, e novamente, volto a falar, pequenas, médias, micro, você, né? Se você consegue fazer isso, bicho. Não ficar às cegas, né? Exatamente. Ter a claridade aí dos resultados. Então, bacana. E quais lições a gente pode tirar aí das grandes empresas, né? As experiências das grandes empresas? O que as micro, e pequenas e médias empresas podem aprender com as grandes e trazer aí para o seu dia a dia do seu orçamento? Eu tenho várias, vou falar algumas aqui, né? E eu digo que as grandes empresas elas têm uma disciplina com esse processo. Né? E o que significa essa disciplina? Essa disciplina é você ter seu momento de planejamento e ter seu momento de acompanhamento. Então, todo mês você vai acompanhar. Quando eu falo todo mês, é porque geralmente no final do mês você consolida o que aconteceu no mês. Mas, de forma geral, todo dia você está atuando nesse processo. Né? Então, você tem ali revisões periódicas. Né? Existe um momento que você vai parar para checar. Bom, como que eu estou até agora e o que eu preciso ajustar para o futuro. Então, essa questão da disciplina de fazer. Aí você tem os tempos que você vai fazer cada coisa. Então, nós falamos no caso dos forks, né, que são as revisões. As grandes empresas elas têm períodos próprios para isso. Então, a estrutura meio que não é que para isso, mas utiliza-se um tempo da estrutura para se fazer essa revisão. Porque, como nós falamos na questão do GPS, se o carro está saindo fora da estrada, você tem que voltar ele para a estrada. Então, você tem que perceber o quão do que você planejou está acontecendo. Né? E aí é que a gente chama nas grandes empresas, chama de causais. Né? Ela planeja lá a quantidade de unidades para vender ou serviços a fazer e, num dado momento, ela para. Eu estou vendendo isso tudo, ou estou vendendo mais ou estou vendendo menos. Né? Então, ela tem ali não é só planejar, você tem que acompanhar e entender o que está acontecendo, tanto de bom quanto de ruim. Alguém pode falar assim, mas eu vendi mais do que eu estava prevendo, então... Tá, mas isso aí é uma antecipação do que estava prevendo no futuro ou foi uma circunstância que aconteceu? Né? Então, tem muito essa coisa do entender o que aconteceu. Na verdade, é o poder do hábito, né? Exato. Definir aí, você já tem o hábito de fazer, tem o fluxo de fazer e fazer, né? Executar, né? Praticamente. Né? E nesses causais, né, que eu estou chamando aqui de causais, e que as empresas chamam de causais, ali ela consegue perceber se ela está... com questão de se a melhora ou piora da receita, por exemplo, vamos falar aqui da receita, né? Foi em função de mais venda, ou seja, foi volume que fez com que ela tivesse mais receita, ou não, foi um mix de produto, né? Pensando na parte de serviço, uma oficina que tem um hall de serviço, ela fez mais alinhamento do que balanceamento do que ela estava prevendo, ou troca de óleo, então ela tem um mix ali de itens que pode ter acontecido de estar melhor ou pior, porque às vezes tem um custo maior, tem um custo menor. A questão, por exemplo, do preço, né? O preço que ela previu
que seria feito aquele serviço ou aquela venda está acontecendo, né? Então, esses causais é que te dá a noção ou que te dá a referência dos ajustes que você precisa fazer. Supondo que precisa de ajuste, né? Que às vezes a referência é pequena, não seria um ponto, né? É muito importante também que as empresas que as grandes empresas chamam de KPIs, né? Que é você entender, bom, eu vendi tanto, meu lucro foi de tanto. Qual que é o meu percentual de lucro em relação às minhas vendas, né? Tá dentro do que eu planejei? Ou seja, é um macro número, então esses KPIs ajudam muito. São os indicadores, né? KPIs são os indicadores de referência. Desculpa, são os indicadores que vão te dizer em termos percentuais, né? Se a empresa mexe com produto ou com serviço, ela pode ter também a referência do quanto aquele item, aquele serviço está trazendo de lucro para a empresa. Quanto está ajudando a pagar os custos fixos dela, né? Então, são cálculos utilizados, né, que as empresas chamam de KPIs, que são indicadores de performance, para ter uma referência global do negócio dela, né? Então, ela pode ter tanto por produto, por serviço ou no consolidado. Muitas vezes você vende mais um item ou faz mais um serviço que compensa o outro. Né? E aí, às vezes, no global ali, você tem um índice que está dentro ali, não fugiu. Mas se fugiu, aí são aqueles ajustes de rota. Né? Uma situação importante, né, também, que é definir o dono do processo. Quem é o dono do processo orçamentário? Ou seja, quem é o responsável ali por elaborar, mesmo que conte com empresas externas ou com funcionários, não importa. Quem é o dono, né, do processo? As grandes empresas sempre vão indicar, vão deliberar, vão colocar essa responsabilidade em um responsável interno. Normalmente ali o controller, né? O controller, né, assim... Nas grandes empresas, nas pequenas não vai ter isso. Pensando nas grandes, né? Tem vários donos, Léo. Tem vários donos. Eu diria que cada área faz a sua parte, mas existe um centralizador. Sim, né? Não, assim, são vários donos. Quem é o líder ali? Mas assim, você vai ter o final, que geralmente é o controller, o CFO, né, o gerentão. Mas trazendo para o universo de pequenas e microempresas é o próprio empresário. Né? Empresário. E tem coisas, Léo, que não dá simplesmente para você fingir que não está vendo. Né? Você tem que estar próximo do seu negócio, né? Você tem que acompanhar, tem que entender. Né? Lógico, a menos que você seja um empresário que só investe e outros que tocam o seu negócio. Né? Mas os donos, eu diria que, pensando no orçamento, são todas as pessoas da empresa. E elas, de alguma forma, também participam dessa coisa. Né? Se o funcionário deixa a luz do banheiro ligada durante a noite, né, é um custo a mais para a empresa. Então, no final das contas, todos na empresa têm a sua participação nesse resultado. Né? Eles, em certa medida, também são donos, na medida que eles contribuem, pelo menos na minha perspectiva, nesse processo. Se eles vão estar envolvidos no processo de montagem, aí são outros 500, mas o resultado vai vir com a ação de todo mundo. Não, bacana. Mais alguma lição aí? Mais alguma que as grandes fazem que pode ser aproveitado? Essa questão da disciplina, eu diria... Igual eu falei, são vários, mas essa questão da disciplina é que é importante. Você tem tempo para tudo na vida hoje. Né? Você tem tempo para dormir, ou pelo menos deveria, né? Então, você tem que ter um tempo para o seu negócio. Você tem que ter um tempo para poder parar. Mas que hora que eu vou fazer isso, Evandro? Cara, não sei. Tem gente que está fazendo. E pode ser que esteja saindo melhor que você, que não está fazendo nada. Então, você tem que ter um tempo para poder parar, olhar o cenário que você está e, como eu falei, fazer reprogramação de rota, se for o caso. Você falou assim, tem gente que está fazendo e às vezes está melhor do que você não está fazendo. Só de começar a fazer, né, ter a primeira versão ali, mesmo que ainda não esteja excelente, essa pessoa já está melhor do que quem não está fazendo nada, né? Porque já consegue, pelo menos, ter alguma visão ali da situação esperada, né? Se você tem um objetivo, né? Você quer crescer, você quer poder expandir eventualmente o seu negócio. Se você não planeja, cara, você está sujeito a... Igual nós falamos, você não planejou que teria uma obstrução na estrada.
Então, assim, você não colocou alguns riscos que podem existir. Né? Você não parou para rever a sua roda. De repente, está andando com o pneu furado e está achando que está bem, você tem que olhar para o pneu que está furado. Senão você vai ficar patinando, né, no final das contas. Então, novamente, se você não tem esse tempo, né, olha, meu foco é o business. Nós falamos, você tem estruturas que podem te ajudar nisso. Né? Geralmente, aí, o pequeno empresário, né, o micro, pequeno e médio empresário, ele tem recursos mais limitados, aí falando recursos financeiros e pessoas, né, mais limitados aí para disponibilizar para a execução de várias atividades, né? E uma dessas, o orçamento empresarial, o planejamento orçamentário é um dos elementos, uma das atividades que precisam ser feitas na empresa. E para isso você precisa direcionar pessoas ou ter o recurso necessário para fazer a contratação de uma empresa terceirizada. Né? Para esse tipo de negócio. E, claro, o recurso ele sempre é limitado. Sempre é. O recurso é sempre limitado. Só que alguns limites são muito altos. As grandes empresas geralmente têm muito dinheiro, né? E as pequenas já têm poucas pessoas e pouco dinheiro, né? Pouca disponibilidade de caixa. O que essas empresas, nesse cenário, podem fazer aí para ter um orçamento empresarial, né? Para começar a fazer um orçamento empresarial? Pensa naquela empresa, Léo, que foi crescendo. Né? Ela era pequena. Mas vamos voltar no tempo, enquanto ela era pequena. Era mais simples as coisas. Então, assim, o segredo para quem quer começar é simplificar. Cara, às vezes com uma planilha Excel, né, ou uma planilha Google Sheets, não é isso? Você consegue criar ali um cenário. Um cenário tipo assim, deixa eu pensar aqui. Então, a simplificação pode te ajudar muito. Não complica, né? Começa pequeno, começa fazendo com uma planilha, às vezes num nível mais macro, depois você pode, eventualmente, no futuro, expandir, ter mais detalhes, né, por produto, por serviço, margem por produto. Então, começa simples e depois vai melhorando. E você tem uma figura que é muito comum, né? Todas as empresas têm um contador. Todas as empresas têm um contador. Conversa com o seu contador. Né? Vê o que aconteceu no passado para você ter uma noção de como planejar o futuro. Pede o balancete, o balanço, o DRE. Né? Pede ajuda. Quando você tem um balancete, pergunta, né? Um balancete, igual você falou, ou um balanço do que aconteceu no passado, você já tem uma referência, porque o balancete ele te traz os saldos acumulados, mas você tem os saldos mensais. Então, você tem uma referência ali que vai te dar uma perspectiva de como criar o seu orçamento, né? Então, simplifica. Lógico, cara, eu não sei para onde correr, aí ele volta naquele tema que ele falou. Você tem pessoas, tem estrutura que pode fazer isso. Nós já falamos, você não tem uma contabilidade interna que faça na sua história. Você não tem, né, certas áreas, um BPO, às vezes você não tem um contas a pagar, contas a receber. Né? Mas você contratou uma empresa para poder fazer isso. Então, você pode contratar esse serviço também. E hoje a informação está muito disseminada. Né? Se a pessoa procurar no YouTube, procurar nas redes sociais e utilizando, inclusive, a inteligência artificial hoje, ou seja, a gente entra talvez no nível de complexidade para o micro pequeno, que talvez não está mexendo ainda nesse assunto, mas o conhecimento é fácil buscar, né? Está disponível. Tá disponível. A pessoa consegue fazer, por exemplo, uma situação básica aí no Excel, na planilha, é possível fazer. Então, o Excel, por exemplo, né? Ou uma planilha do Google Sheets aí é uma ferramenta, né? Que pode ser utilizada. Tem outras ferramentas aí no mercado que a gente pode tem utilizar? Sistemas prontos para isso, né? Eu não vou ficar citando nenhum aqui, porque eu acho que às vezes a empresa, se eu falar alguma aqui, às vezes a empresa já tem um e quer mudar, mas, cara, usa o que você tem eventualmente, faz as adaptações. E você não pode esquecer de uma coisa, seu tempo é muito caro. Então, você é um tomador de decisão. Às vezes você quer também... quer fazer e tem dificuldade por questões técnicas, né? Que às vezes você não sabe mexer no Excel. Né? Tem pessoas que não sabem, não tem que saber. Né? Ou no Word, no PowerPoint, né? E você pode contratar essa estrutura que a gente está mencionando justamente por isso, porque tem pessoas especialistas nesses processos. São pessoas que vão te entregar respostas mais rápidas, dinâmicas, que vão te dar uma visão
do que você tem que mudar, o que você tem que mexer, o que tem que melhorar, ou não, você tem que continuar. Né? Então, é importante que você tenha seu tempo de preferência, inclusive, para ser um tomador de decisões. Né? Então, se você não tem a expertise, cara, procura quem tem. Os sistemas financeiros hoje, né? Mesmo assim, vamos colocar os sistemas financeiros bons, né? Que não são caros, inclusive, que estão em nuvens, assim, para o micro, pequeno empresário, tem vários exemplos aí, mas não vou falar nome. Eles podem ser usados, né? Já tem por trás ali, você consegue fazer essa projeção de receitas e despesas futuras e ter algum cenário ali pronto. Obviamente, existem sistemas mais complexos, né, e que vão fazer isso melhor. Mas também a tecnologia hoje está disponível, né? Cara, eu brinco que não faz quem não quer. Às vezes é mais fácil arrumar uma desculpa, não faz quem não quer. Essa é, pelo menos, a forma que eu... E como um empresário, então, pode começar a fazer o seu orçamento empresarial aí do zero? Não tenho, quero começar. Quais são esses passo a passo aí, os elementos importantes para começar? Cara, assim, eu acho que você projetar um futuro é importante que você conheça o passado da sua empresa, né? Lógico, se você está começando um negócio agora, é um cenário, mas a gente está tratando aqui de empresas que já existem, né? Então, começa ali, por exemplo, levanta assim, pensando, sei lá, se você tem as informações dos últimos 12 meses, levanta quanto você teve de receita nos 12 meses. Mas não é de cabeça, não, eu acho que foi tanto. Não, levanta isso. Você tem, igual eu falei, tem a contabilidade que tem essa informação, tenta ter essa informação calendarizada. Olha, em janeiro foi tanto, em fevereiro foi tanto, nas receitas. Aí você faz a mesma coisa para as despesas. Quanto que eu gastei em janeiro, em fevereiro? Lógico, se você quer simplificar demais, o total já te ajudaria a ter uma visão. Mas o ideal é que você possa abrir essa informação. Né? Receita. Receita de quê? A receita de venda de item A ou venda do item B. Ou não, serviço A, serviço B. Se você puder abrir, melhor. A despesa, a mesma coisa. Gasto com funcionário. Né? Tem despesas que são despesas, se você puder abrir, e aí já é uma coisa mais técnica, né? Talvez, segregar, né? Segregar. Ter uma visão mais detalhada, né? Que tem despesa sua que não importa se você produziu mais ou produziu menos, você vai ter sempre aquela despesa. Uma despesa de aluguel, que é uma despesa fixa. Então, se você puder saber o que é fixo, o que é variável... Separar em grupo, né? O que é grupo de despesa fixa, o que é exatamente. variável ali. Porque tem despesa fixa, com despesa variável. Exatamente. Se você puder separar isso, e eu te falo, a contabilidade tem isso, né? Ela tem essa informação. Ela vai... Vou fazer um parênteses aqui, o seguinte, ela vai ter de acordo com a qualidade que chega. Sim, então, se o empresário ele tem um sistema financeiro e faz essa identificação aí com qualidade, isso vai chegar com qualidade para o contador. Se o empresário não faz controle nenhum e só manda o extrato nem documento e nem identificação para contador, muitas vezes nem manda, né, o contador que tem que buscar. Desculpa, viu, Léo? De mandar o extrato, a gente passa isso aqui diariamente, obviamente, com essa limitação de informação que o próprio empresário ele conhece do negócio, ele está no dia a dia, ele consegue apontar ou deveria conseguir apontar dentro de um sistema financeiro na hora que acontece, né, as situações reais das despesas, e quanto mais se é fixa, variável, etc. Se essa qualidade da informação chegar com precisão, vai ser registrado com precisão. Se não chegar com precisão, também não vai fazer milagre. Vai ter registrado, mas vai ter registrado da forma que foi possível fazer a identificação. Né? Sim, é o famoso cheat-in, cheat-out. Não vou traduzir aqui, que eu acho que... Não, pode. Se entra merda, sai merda. Então, assim, e tem coisas que são... Você sabe a sua receita, você emite nota. Então, a receita é muito difícil você não saber de que se trata, porque você emite notas. Na parte tem despesas, lógico, a gente está falando aqui dos grandes grupos, você sabe o que você gasta com o pessoal, você tem uma folha de pagamento, né? Você sabe o que você gasta de impostos que está vinculado às suas receitas. Então, assim, lógico, vai ter coisa que água e luz são despesas que, assim, é quase que impossível você não saber. Todo mês está ali, né? Está ali, são coisas de todo mês. Então, vai variar um pouquinho, mas geralmente você tem a noção do... Principalmente empresa que não é industrial. Um escritório, por exemplo, está numa sala ali, você já sabe mensalmente o valor próximo que vai ficar. Né? Então, respondendo a sua pergunta, levante as despesas, levante as receitas, né? E, a partir daí, estabeleça alguma meta. Né? Porque a gente está falando de projeção. Então, se você sabe o que aconteceu, comece a estabelecer meta. Você quer crescer? Então, estabeleça meta de aumento de receita. Novamente, não é achismo.
É você trabalhar em função daquilo. Quais ações você vai adotar, objetivos, para aumentar a receita. Obviamente, essa ação provavelmente vai ter um custo, você tem que estimar esse custo nessa despesa. Né? E redução de despesa. Será que você não está gastando demais com um item que você nem notou que está gastando demais? Né? Então, são coisas que você pode fazer e também você pode criar uma rotina. Novamente, você tem que ter um tempo para parar, para pensar, planejar e depois você tem que ter um tempo para poder acompanhar isso tudo. Então, assim, resumidamente, seria isso, as principais coisas que, para quem quer construir do zero, pegar o passado e pensar no onde ele gostaria de chegar. E, lógico, as ações que você pretende fazer, caso você quer crescer. Se você quer crescer, você tem que pensar, eu tenho que aumentar meu estabelecimento, ou eu tenho que fazer marketing, ou eu tenho que contratar mais funcionário. Enfim, aí vai depender muito do seu planejamento, da sua estratégia. Né? Não, bacana. E a gente falou do contador, né? Aí no projeto, né? Quer dizer, assim, se o cara não tem um controle, está mandando merda, vai acabar sendo registrado merda. Mas vamos colocar assim, a empresa, eu vou te falar que a contabilidade faz milagre, viu? Faz milagres. Às vezes não chega redondinho, para não ficar falando a palavra aqui, mas às vezes não chega redondo, vem desorganizado. Mas eu vou te falar que a equipe às vezes faz milagre, no mínimo para ter ali a receita e a despesa classificada, né, e ter um resultado ali de lucro-prejuízo e tal. Até o povo faz milagre. Mas, obviamente, chegando... É aquilo que a gente falou no início, né? O empresário ele tem que ter ali o básico do básico dentro de uma gestão empresarial é você ter uma gestão financeira ou ter um sistema financeiro. Você tem que ter um sistema financeiro, onde você vai emitir as notas, né? Vai registrar ali as despesas e ter essa visão do que está acontecendo. E, obviamente, essa informação ela é aproveitada integralmente e passada para o contador. Né? E aí, dentro desse cenário aí que todas as empresas vão ter a contabilidade, vão ter a figura, ou deveriam ter, né, essa figura aí do contador, seja interno ou seja externo, qual que seria, então, o papel do contador? O papel do contador nesse cenário aí do orçamento da empresa? Cara, assim, muitas empresas ela têm a contabilidade e isso eu já ouvi muitas vezes e eu não vou dizer que está certo ou que está errado, mas muitas vezes tem a contabilidade só como um gerador de guias de pagar imposto. E não é. O contador é uma pessoa estratégica no seu negócio. O contador ou a contabilidade, né, aqui já colocando um conjunto maior, ele consegue te entregar o que está acontecendo com o seu negócio. Lógico, nesse momento, a contabilidade ela não está pensando no futuro, ela está pensando no que está acontecendo. Ela consegue te entregar isso. Ela consegue te mostrar. Os resultados, né, do passado ali, Sim. É possível gerar, né? Tendo a chegada das informações, Sim, quanto melhor a qualidade dessa informação, consegue gerar isso. Né? A gente está pensando, eu estou pensando nesse aqui, cenário. E aí eu vou criar um cenário aqui, porque eu sei que não é 100% das empresas que fazem isso. Você tem uma contabilidade, né? Você paga pelaquela contabilidade. Você vai mandar documento para a contabilidade no final do mês seguinte de coisa que aconteceu no ano passado? No ano passado, né? Ou o ano passado. Tem coisa que... Um ano depois. Tem coisa que acontece assim... Às vezes você faz negócios, não manda informação, abre uma conta nova, não fala para ninguém. Então, assim, tem muitas coisas que eu já ouvi de pessoas que trabalham em escritório de contabilidade que justamente essa informação não chega. Ou chega muito tarde. Então, você está pagando para gerar guias fazer o básico, né? Existe os cenários, né? Hoje, tem esses cenários aí no mercado hoje, né? E diversos serviços, né, que podem ser contratados. Mas, se você já contratou o básico ali, contábil, fiscal e folha, né, que é o serviço tradicional, se você está mandando a informação para ser registrada, você vai ter ali seu balancete. E mandando regularmente, né? Não adianta não mandar. E você tem um acesso a
pedir os relatórios, entrar em contato, fazer reunião com o contador e pedir ajuda. Sim, a interpretar aqueles números. Interpreta, como é que eu crio indicadores, estou fazendo um orçamento Sim. aqui, onde que entra isso? Você tem esse acesso, pode provocar. Se você provocar o seu contador, provocar no bom sentido, de entrar em contato, marcar uma reunião, ligar, tirar dúvida, ele vai te atender. Né? Ele vai te atender e vai ficar feliz aí, tá te atendendo e te passando informação, vendo que você está preocupado, né? E tem esse controle preciso aí do financeiro e pensando no futuro. Né? E nessa questão, igual a gente está falando do quão estratégico o contador tem pessoas e tem empresas que o quão bom ela está, para ela, é o quanto ela tem de caixa. É só o caixa. Entrou mais, entrou menos, sobrou mais, sobrou menos. Claro, o caixa é uma boa referência, mas imagina o seguinte, você vendeu muito, né? Gastou mais do que talvez seria o ideal pelo aquele volume de seu de venda e sobrou um tanto. Você ficou feliz porque recebeu mais do que talvez recebeu no mês passado, mas é importante você ter o quanto você gastou mais, né? Porque às vezes se você só se basear no quanto entrou e quanto saiu, cara, você perde sua referência, você não consegue... Prejudica a precificação, prejudica a tomada de decisões. Às vezes você tem um volume maior de vendas, mas está vendendo mal, com preço menor, você está tendo um custo. Você vendeu muito, mas teve muito vendendo mais a longo custo. prazo, comprando a curto prazo, ciclo financeiro desregulado, necessidade de capital de giro alta, você vai vendendo, às vezes a precificação até está certa, mas não sobra dinheiro no caixa. Às vezes está recebendo não sabe uma coisa... por quê? Porque não sobra dinheiro no caixa. Às vezes está recebendo uma coisa lá do passado, né? Agora, então isso fez com que chegasse mais dinheiro no caixa dele, ele tivesse mais dinheiro e ele está achando que o negócio dele está bom, está indo bem. Às vezes não é, às vezes é uma coisa que aconteceu do passado. Então, essa sensibilidade do que está acontecendo e a contabilidade tem essa informação, novamente, num cenário onde as informações cheguem a tempo, né, e cheguem de forma que se possa identificar. Né? Porque... No mercado também, né, na própria área contábil, existem níveis de serviço. Né? Você tem os pacotes de serviço também. Uma empresa que tem uma necessidade, às vezes, de reuniões ou assessorias ou, né, uma consultorias diferenciadas, você pode contratar esses pacotes diferentes. Né? Infelizmente, hoje o cenário... Isso acontece não é só na contabilidade, né? Isso acontece em vários segmentos do mercado. A competição está muito grande. Né? A competição ela é gigante em todas as áreas da economia, não seria diferente na contabilidade. E os micro pequenos acabam buscando o contador ali pelo preço. Não é o foco, não deveria ser... Preze pela qualidade. Né? Exato. Não deveria ser o foco inicial, o foco principal, o menor preço, porque aí você também está abrindo mão de, talvez, informações ou outros serviços que poderiam estar agregados ou poderiam ser recebidos e você não vai ter. Então, mas mesmo que não tenha, você pode fazer uma contratação separada, de uma consultoria, de uma assessoria, de uma mentoria, né, que vai tá disponível aí também para te assessorar, para te ajudar na empresa. Né? As próprias empresas de contabilidade, elas fazem contratações de serviços de profissionais, porque ela precisa de agilidade. Então, às vezes, ela não consegue entender um problema que ela possa ter, ela contrata. Olha, eu preciso... Esse sistema aqui ele tem muitas funcionalidades, mas eu preciso acelerar o uso dele, a melhoria dele. Implementar para mim, ajudar. Todas as empresas fazem isso, né? O nosso saudoso Lopsar, né? O saudoso Lopsar. Foi longe. Nem tão longe, né? Não. Até um tempo atrás ele estava entre nós. Mas o saudoso Lopsar, ele falava muito sobre que o contador ele é o guardião da riqueza da empresa. Pô, é sensacional, né? Nossa, que responsabilidade, hein? Sensacional, muito, muito interessante. É isso, né, Evandro? A gente está chegando aí ao nosso... Finalmente, aí ao final do podcast. Queria lembrar, né, ainda vou te fazer alguma pergunta aqui, mas lembrar que os nossos contatos, né, estão na descrição do vídeo. Tá? Tanto os contatos da Hoffman, os contatos aqui do Leonardo Hoffman, do Evandro, estão na descrição do vídeo. Deixa o seu like, se você não deu um like no vídeo, deixa o seu like nesse vídeo. Compartilhe esse conteúdo com quem você entende que vai fazer sentido. Tá? Envia aí para o seu chefe, né? Envia para
para o empresário que você conheça. Se você é empresário, passe a aplicar esse conteúdo, né? Compartilha o conteúdo e nos acompanhe aqui no canal, né? No canal Mestre dos Lucros, que tem muito conteúdo bacana aí para gestão empresarial. Esse tema, Léo, ele é um tema muito vasto, né? A gente está falando de vários tópicos aqui. E se eventualmente você assistiu ou quer saber um pouco mais, você pode fazer perguntas aí no próprio bacana, vídeo, né? Mandar para a gente. Se entender que faz sentido fazer um vídeo para responder perguntas, mande suas perguntas que a gente faz. Assim, coloque as perguntas nos comentários, né? Porque, sim, obviamente, aqui a gente está conversando sobre o assunto, não está aprofundando nas questões técnicas em si, né? A gente está abordando aqui. Tem alguma dúvida, pode colocar no comentário, que o Evandro vai responder. Respondo sim. E a gente pode fazer um novo, né? Só respondendo as perguntas de quem tiver dúvida, né? Ou liga para a gente, entra em contato. Às vezes você tem uma necessidade de criar aí um orçamento, quer começar, cara, e não sabe por onde começar, estamos aqui para te ajudar. É isso aí. Evandro, então tem alguma pergunta não feita, alguma mensagem final que você queira deixar aí para os nossos espectadores? Cara, telespectadores, né? Enfim, tem muitas dicas que eu poderia dar aqui. Eu acho que começa pequeno, começa a planejar ali de forma que você consiga, pelo menos, se situar quanto ao futuro. Planejamento não eu afirmo isso aqui, não é coisa só de empresas grandes e multinacionais, né? São empresas que qualquer um pode fazer um orçamento, empresas pequenas, médias, grandes, você que está nos assistindo aqui pode fazer, né? Se organizar. Então, eu acho que você tem que pensar no futuro da sua empresa, e o planejamento vai ser a melhor das ferramentas aí para você chegar lá. Ótimo, beleza. Parabéns aí, aplausos, né, pro Evandro, né? Parabéns, ficou ótimo aí o podcast, né? Muita informação importante. Agradeço, né? Obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente gravando esse conteúdo. Tenho certeza que vai ajudar bastante, né, quem está acompanhando aí o canal e ouvindo. E é isso, obrigado. Né? Obrigado pela eu que te agradeço. Eu queria te agradecer a oportunidade, né? Tá sendo um orgulho muito grande estar aqui falando de um tema que eu acho de extrema importância. E aí, novamente, não é só a grande empresa que faz planejamento. É um tema longo, um tema que você tem muitos detalhes. A gente não quis fechar o circuito aqui com todos os pontos. E, novamente, né? Qualquer dúvida, procure a gente aí. Obrigado, Léo, pela oportunidade. Eu que agradeço e ficamos por aqui. Né? Agradeço, né, a sua audiência, estar aqui conosco aqui até esse momento, e te aguardo no próximo episódio do podcast Mestre dos Lucros. O episódio, né, ele sai uma vez por semana, toda segunda-feira, às 19 horas. Tá ok? Então, nos vemos no próximo episódio do podcast Mestres dos Lucros.